Agora, vamos falar com ele que está diretamente dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Fala, Consta, já voltou aí para a Flórida, hein? Já voltou? Foi, como é que foram as férias aqui no Brasil? Férias? Não parei de trabalhar. Fui aí presencialmente, lancei livro, não parei. Fiz palestra junto com o Morgado em Campinas. Foi intensa a agenda. Mas é bom estar de volta à rotina, né? Porque minha rotina é bem puxada. Então essas viagens, elas são ótimas, foi muito legal. Aliás, um parênteses, viu, Emílio? Eu queria mandar um abraço a muita gente que demonstrou bastante carinho quando me encontrou em tudo que é lugar, né? E muitos mencionavam exatamente o Pânico. É de onde eles mais me acompanham. Então, quero mandar um abraço a todos aí que me acompanham pelo Pânico. Foi muito legal o carinho de vocês. Muito bem. E a gente também gosta muito de você. Que você participe aqui. A recíproca é verdadeira. É sempre bom trabalhar com vocês aí, que sempre colaboram com esse programa. Show, Constantino. Prazer em revê-lo. Tudo bem, meu querido? Câmera 1 aqui ligada. Eu tava acompanhando... Você tá muito gracioso. Eu tô muito, né, Nossa, gente? como ele tá engraçadinho. O Consta é uma simpatia. Aliás, é surpreendente o quanto ele é carismático, assim. Apesar dele fazer esse jornalismo opinativo que ele fala. Achei que você era um cara mais turrão. Mas você é um queridão. Você é um toquinho de ouro. Super baixinho e fofinho. Adorei você, Consta. Desculpa, só pra dar uma descontraída. Não é verdade, ele é fofo. Consta, teve a entrevista agora, sem brincadeira, do Sérgio Moro, lá no Pedro Bial. E aqui nesse programa, se eu não me engano, foi o Paulo Matias, falou que o Moro tem medo de ser preso. Esse é o medo do Moro, porque pode pegar o Lula no segundo turno. Primeiro, qual a sua avaliação dessa entrevista? Muita gente falou que ele omitiu algumas informações. E se essa informação do Paulo Matias procede, na sua opinião? Boa pergunta. Olha, Zuckerman, eu realmente não sei. Pelo andar da carruagem, né, sem dúvida houve uma inversão total no Brasil. Os xerifes passaram a ser tratados como bandidos e os bandidos como heróis injustiçados. Tá aí o Lula solto, indo ser recebido pelo Macron na França e a imprensa brasileira fazendo um esforço danado para resgatá-lo, né? Um moderado democrata que defende Cuba, Venezuela e agora Nicarágua também. Então, é um esforço muito grande de inversão da realidade e não tenho dúvida de que isso poderia culminar até mesmo em problemas ali para o Deltan Dallagnol, para o próprio Moro. Então, eles estão reagindo, indo para a política e tentando ali se proteger e virar o jogo. Em relação ao Moro político, o que mais chama atenção é exatamente o que você colocou aí, aquilo que ele omite nos discursos, não só na entrevista para o Pedro Bial, como no primeiro discurso de filiação do Podemos, em que ele, por exemplo, não mencionou os problemas que qualquer um preocupado com as liberdades no Brasil está atento, que são os abusos do Supremo Tribunal Federal, esse arbítrio todo. Agora nós temos o ministro Dias Toffoli falando que o Brasil vive na prática um semipresidencialismo. Não está em lugar nenhum isso da Constituição, ninguém mudou o regime político do Brasil, não houve plebiscito, e esses ministros do Supremo se arrogam o poder de agir como poder moderador, o que não é o caso. Então, de novo, qualquer um preocupado com os rumos do Brasil a médio e longo prazo precisa colocar o dedo nessa ferida. O Sérgio Moro, vindo da área de direito, tendo sido alvo desse arbítrio supremo, que o considerou alguém suspeito, não abrir a boca para falar disso, no mínimo denota covardia. Agora, nessa entrevista ele revelou aí a agenda econômica mais ou menos configurada pelo Afonso Celso Pastore. É um bom nome. O Moro está com postura tucana, né? Ele está com essa pegada mais tucana. Capitalismo cego não, capitalismo sustentável, ele deu uma marinada ali. Ele está vindo com essa pegada tucana de terceira via. Vamos ver. Ele tem aí um recall por questão do combate à corrupção. As pesquisas apontam ele já como terceiro. Está muito polarizado, Lula e Bolsonaro. Não sei se ele tem alguma possibilidade real de furar essa polarização. Mas é legítimo que ele tente isso. Desculpa. Ô Consta, você acha que o Moro, por exemplo, no eventual, você acha que a campanha do Moro, são algumas perguntas, né? Você acha que essa candidatura do Moro é para 2026? E também ia perguntar para você na sua análise, Consta, se você acha que o Moro, com essa questão de falar que é contra a corrupção, seria um discurso e aconteceria a mesma coisa que o Bolsonaro, já que o Moro não é bem visto, nem muita gente da esquerda, muita gente da direita, seria difícil ele negociar com o pessoal e aplicar a agenda que ele queria que fosse, no caso que ele está falando agora de uma agenda liberal,
eleitoral. Você acha que aconteceria muito parecido, caso o Moro seja eleito em 2022 ou 2026, a mesma coisa do Bolsonaro, tipo, de não conseguir ter uma articulação por conta de falta de traquejo político? Ótima questão, Alba, pelo seguinte: política não é ambiente para românticos nem para messiânicos. Quando o presidente Bolsonaro usou essa cartada em 2018, eu escrevi textos na Gazeta do Povo dizendo que ele ia decepcionar os mais fanáticos, os seguidores, porque a política é a arte do possível, né? O ótimo é inimigo do bom, o realismo se impõe. Você tem um Congresso fragmentado, o presidente não ganhou para ser um déspota esclarecido, e ainda bem, né, que seja assim, porque senão seria muito perigoso. Imagina achar que ia ter o poder de um déspota esclarecido, mas na mão da Dilma Rousseff, né? Então é muito perigoso. Agora, o discurso político, eleitoreiro, ele vai mesmo prometer mundos e fundos sem explicar como. Isso foi o que mais chamou a atenção no discurso do Moro político, além das omissões cruciais, né? Ele falou muito de finalidades nobres, né, monopolizando ali basicamente as virtudes, eu sei, eu vou fazer, e faltou só explicar o como, que é a parte mais séria, mais importante num discurso de adulto, né? Todo mundo quer erradicar a pobreza no Brasil, ninguém é contra isso. Agora, a discussão séria e madura de uma democracia é: como é que você vai fazer isso com as restrições de hoje? Vai persuadir o Congresso, isso aí é ridículo, é ingênuo, é infantil até. Né? O Congresso é formado por vários partidos fisiológicos, o tal Centrão está aí, né? E não se governa sem ele. Então, nós temos que amadurecer a democracia no Brasil e fazer uma reforma política também, mas tendo o pé no chão, sem ficar com essa expectativa sempre, né, do Messias que vai vir enfrentar tudo isso. Não funciona assim. Em relação à sua primeira questão, eu não acho que ele está colocando um pé para pensar em 2026, mas sem dúvida, né, como neófito na política, isso pode fazer parte dos planos se não der certo esse ano, porque ele pode até mesmo ajudar, isso é um pouco paradoxal e eu queria jogar como reflexão para o nosso público aqui, ele pode ajudar na prática a eleição do Lula. Porque de quem que ele tira mais voto? Essa é uma pergunta importante. Sim. Ele tira mais voto do Lula ou do Bolsonaro? Eu acho que ele, como saiu do governo Bolsonaro da forma que saiu e visto como traidor por muitos, eu acho que ele decepcionou muitos eleitores do presidente Bolsonaro. Mas, sem dúvida, tem uma parte ali mais liberal, mais de centro, que estava mais empolgado com questão lavajatista e que se decepcionou com o presidente e que o Moro leva voto. Agora, do PT... do Lula, ele não tira nenhum voto. Então, é bem capaz dele, de alguma maneira, ajudar o Lula a ser eleito. Isso seria péssimo para o país, mas para um projeto de 2026 dele, nem tanto. Ele se coloca ali como alternativa ao Lula. E eu acho que, eu já falei isso aqui em algumas ocasiões, né? Eu acho que o grande erro dessa suposta terceira via até aqui é exatamente isso, tentar se colocar como equidistante de dois extremos, ignorando que o Bolsonaro, por mais defeito que tenha aí, que mereça críticas, está longe de ser o Lula. Um bandido que foi julgado, condenado, que destruiu a economia brasileira, que flerta com essas ditaduras todas socialistas. Não dá para comparar isso com Paulo Guedes, Marco Pontes, Tereza Cristina, não dá. Então, essa turma que fica querendo, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, só falta ser um pouco mais sincero e dizer assim, Lula, jamais. Bolsonaro eu vou criticar, mas sem essa demonização aí populista. Rodrigo, eu me considero um economista ortodoxo, tendo muito pouco de política, como já assumi várias vezes, mas eu fico de olho nas sinalizações. Para mim, o mercado financeiro funciona como um termômetro das expectativas, você sabe bem disso. Então, melhora o mercado, quer dizer que as pessoas estão mais otimistas ou menos. Ontem teve uma fala do Bolsonaro que gerou muita preocupação. A gente sabe que tem 91,6 bilhões para a PEC, que todo o mercado espera e até concorda na aprovação, só que a grande parte dessa PEC é para o Auxílio Brasil, que também concordam da necessidade, assim, isso é um ponto já pacificado. Sobrariam 10 bilhões. Aí o Bolsonaro falou em ajustar salário de servidores federais. Para cada 1% de ajuste que você tem que dar, custa mais ou menos 3 a 4 bi. 3 a 4 bi. A gente tem uma inflação acumulada alta, né? Nos últimos 12 meses passou de 10%. Então, não teria espaço na PEC. Então, tem duas questões que eu queria te fazer.
A primeira, você acha, e ainda mais, ok, todo mundo perdeu o poder de compra, mas talvez eles não sejam os mais afetados. Então, primeiro, se você acha correto o reajuste neste momento de servidores federais. Segundo, se não é uma sinalização muito ruim falando que você está abandonando a saúde fiscal do país. Exatamente, Sam. Eu acho que é legítimo você aprovar emergencialmente o Auxílio Brasil, R$400 para quase 20 milhões de pessoas que estão na pobreza, passando fome mesmo, por decisões, inclusive, de governos estaduais e municipais, e isso é fundamental. E a PEC dos precatórios, ela lida com uma questão ali também, que foi o tal meteoro, na fala do Paulo Guedes, que caiu no colo desse governo, que são decisões judiciais que se arrastavam desde 2000 e lá vai fumaça, lá com o Fernando Henrique Cardoso, e que decisões do Fachin e da ministra Rosa Weber culminaram em quase 20 bilhões a mais só para ajudar ali governos do Nordeste. Então, tudo isso tem que ser levado em conta como circunstâncias atípicas na hora de falar em furar teto. Agora, não entra aí aumento permanente para repor inflação de servidor público, numa pandemia em que milhões foram para o desemprego e que empresas quebraram. Então, eu acho a fala do presidente lamentável, além do que ele fala de forma generalizada, e aí a gente tem que levar em conta que existem servidores e servidores públicos. No judiciário tem um monte de privilegiado lá que já ganha uma fortuna. Agora, o policial, por exemplo, federal, ou policial de baixo escalão, ele não ganha tanto assim. Então, é preciso separar, e a reforma administrativa que está pendente, né, ela visava exatamente isso. Era só para os novos servidores, é verdade, mas ela visava trazer mais meritocracia para o setor público, um choque de gestão, e é exatamente isso que precisamos. Não falar em aumento generalizado para repor a inflação no momento em que tanta gente está passando dificuldade. Toda a minha simpatia à situação de muitos servidores públicos que carregam a máquina nas costas, mas nós temos que entender o momento, e isso seria uma sinalização péssima, sim, para o mercado. Eu acho um erro. Outra coisa importante que você falou é que o mercado é uma máquina de antecipar expectativas, mas muitas vezes o mercado olha só para o aspecto econômico. O que eu estou querendo dizer com isso é que, por exemplo, muita gente no mercado já estava começando a mostrar aí uma certa empolgação com uma candidatura, por exemplo, de um Eduardo Leite, porque tem baixa rejeição, é desconhecido e tudo. E na área econômica não seria nenhuma surpresa, nenhum caos que nenhum PT da vida. É verdade. Só que o cidadão brasileiro não está preocupado só com isso, em que pese isso ser muito importante. Ele está preocupado com questões de costumes, questões morais, questões de segurança, legítima defesa, coisas que muitas vezes essa turma de mercado, né, não liga muito, porque só olha ali economia mesmo. Então é apenas esse aspecto, mas concordo com seu ponto. O mercado está olhando com preocupação não só essa declaração, muitas declarações do presidente Bolsonaro. Porque o cara precisa. Esses caras precisam chegar na vila, né, o Constar? Não adianta. O Moro é bonitinho, é bonito, o discurso é bom, o gaúcho lá é bom, o discurso é bom, mas precisa chegar na vila. Precisa chegar no povão. Passar da ponte. A vila, e é difícil o cara tirar aí desses dois. Tirar do Barba e do Bolsonaro, tirar essa base que tem, né? Porque, porra, você não vê. Tudo bem, esse miolo aí que vai decidir, mas para onde vai pender um ou outro? Sim. É isso. O protagonista a gente já sabe que é o Bolsonaro ou Lula. Ponto. Agora precisa Essa questão que você traz da vila, né? Ela é muito interessante, porque assim que eu desligar aqui com vocês, eu vou ter que escrever minha coluna da Revista Oeste para essa semana, e ela vai ser sobre uma coisa que eu peguei ali também da fala do Moro. Acho que eu fui o único jornalista que comentou esse aspecto, se eu não me engano, e também essa coisa do Toffoli agora, que é uma visão dos tecnocratas, né? Uma visão imbuída de uma certa missão que tem, no fundo, um desprezo ali que a gente consegue detectar às massas, ao povo, ao seu José e a Dona Maria. No Washington Post, o jornal que o Bezos da Amazon comprou, né? No Washington Post de 2020, tinha uma reportagem que saiu lá, um editorial de opinião, que depois até mudaram o título de tão mal que pegou, mas está lá o print eterno, que dizia assim: está na hora de discutirmos se as elites não deveriam ter uma voz maior na escolha do presidente. Por quê? Porque eles ficaram horrorizados com o Trump, né? Então, assim, no fundo, existe essa coisa do funcionário público, do tecnocrata, do burocrata, desse sujeito que tem muito poder sem voto,
né? E está na ordem do dia essa discussão toda de Bruxelas, o Brexit na Inglaterra, foi isso, a questão do Trump nos Estados Unidos, aqui o Bolsonaro e agora o Supremo discutindo semipresidencialismo junto com uma parte do Congresso. Isso é o quê? Isso, no fundo, é desprezo pela democracia, pelo povo, pela soberania nacional. Esse pessoal não quer atravessar a ponte e conversar na vila. Eles olham com desdém para a vila. E muito jornalista comete o mesmo tipo de elitismo. Muito jornalista, muitos pares nossos olham para a própria audiência, muitas vezes, como alguém que é uma massa meio incauta, ignara, que eu preciso liderar, que eu preciso guiar, oferecer a luz que eu enxerguei. São os ungidos que precisam mostrar o caminho do progresso para o público. Olha, eu nunca tive essa arrogância, me coloco num papel muito mais humilde. Dar voz a uma maioria silenciosa já é o máximo. O feedback que eu recebia nas ruas aí no Brasil era exatamente nessa linha. Pô, não desista de lutar pela gente e de dar voz àquilo que nós muitas vezes sentimos e não concatenamos, não juntamos da forma que você consegue ali sintetizar. Então, eu não tenho a pretensão de guiar o Brasil rumo a lugar nenhum. Eu tenho as minhas convicções, apresento, mas, de novo, se eu começar a mudar, se eu bater a cabeça e ficar que nem o Reinaldo Azevedo que você mencionou aí, né, o público vai me abandonar no dia seguinte. Por quê? Porque o público não é formado por robô, por gado, por autômato, e sim por pessoas autônomas, por indivíduos que sabem pensar, que sabem o que querem. Para dessa elite tecnocrata, botar o pé no chão e respeitar de fato aquilo que eles só respeitam no gogó. Democracia, pluralidade. Porque isso aí foi um movimento de rede social, né? E até próprias pessoas falam, né, esse negócio de fake news, porque é lógico que, o cara ele quer ter controle pela informação. Sim. A gente viu lá na Rede Globo os debates da Globo no passado, porque só tinha Rede Globo. Hoje em dia, claro. Mudava o resultado, mudava o resultado da eleição. Sim, claro. Só que isso mudou com rede social. Sim. E não adianta você ficar... porque deu voz ao povo. Isso. E não adianta você... Tanto é que estão querendo controlar agora a rede social. Eles querem ter o controle disso aí. Exatamente. Porque hoje em dia todo mundo tem a sua opinião, da sua opinião, troca uma ideia e tal. E até eles tiram o salário. Sua tia do Zap. É a tia do Zap que manda dizendo que... Mas não é. É a rede que vai... E o cara fala, não, nós temos... Hoje está viralizando uma imagem do Brasil em que no lugar do Brasil virou Togaquistão. Então. Né, de Togaquistão. Então, assim, isso está viralizando. Isso mas para onde vai? O Zap, isso não é organizado. Isso é orgânico, é voluntário. Então, mas para onde vai a democracia? Ô, Emílio, eu espero que essa pressão popular, que programas como o seu, por exemplo, dão voz, né? Eu espero que ela consiga forçar uma reação construtiva do tal sistema. O sistema tem duas opções, os poderosos, os donos do poder, os tucanos aí, né, com essa postura arrogante, ou rechaçar isso. Veja o que aconteceu em Virgínia. Virgínia, aqui nos Estados Unidos, a turma foi longe demais na lacração, banheiro com um homem barbado que se diz mulher, beleza, aí foram lá estuprar uma menina. E a turma virou e falou assim, não podemos falar disso, porque woke, né, essa coisa de lacração. Os pais se mobilizaram, participaram da campanha e enxotaram de lá os democratas num estado absolutamente democrata. O que eles estão querendo dizer com isso? Que a pauta não é só economia, que o povo vai ter voz e que os pais estão atentos. Veja, e se a turma reagir da seguinte forma, isso é um bando de reacionário tacanho, preconceituoso, homofóbico, blá, 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 né? Deixa eu continuar aqui na minha bolha. Eles vão cada vez mais se fechar numa bolha e a democracia vai implodir. Vamos ter uma convulsão social. Se a turma da Verinha achar que o programinha dela ali, o convescote dela da elite tucana, fala em nome do Brasil e tratar com desdém o pânico, o Emílio fala bobagem lá pro povo que não entende nada, né? A realidade vai se impor em algum momento. Não, mas porque, a gente... Basta ver a audiência. Mas a gente é o público AB, analfabeto e burro. Segundo. Posso fazer uma perguntinha ao Consta? É a classe AB. A classe... Posso?
AB. Pois não, Gordão, pode fazer. Eu queria saber, Alckmin Lula, essa notícia que gerou estranheza e muitas pessoas acharam engraçado, né? E até o presidente falou, como pode, é tudo pelo poder aí. O Alckmin, que criticou o Lula por muito tempo, é só fazer uma pesquisa rápida no Google aí, disse sentir honrado por ter sido lembrado pelo Lula, e o Lula sinalizou, não é nada que rapidinho a gente possa acertar. Você acha que há mesmo essas possibilidades e é o desespero da turma do PT e do PSDB, do Testa da Tesoura, porra? Ele fala, Tucano que pula pra esquerda. Morgado, ótima questão que suscita muitos pontos, e um deles o professor Olavo de Carvalho, que está de volta em Virgínia, acabou de soltar aí, né, de assoprar aí. Primeiro lugar, não é uma grande surpresa, só é uma surpresa para quem não conhece muito bem o Teatro das Tesouras e a essência vermelhinha dos tucanos, né, que são socialistas fabianos, petistas com terno Armani e perfume francês e curso em Sorbonne. Só tem um problema, o próprio Lulinha Paz e Amor do Duda Mendonça já tinha colocado o terno Armani. Só falta aprender o francês em Sorbonne e jogar um perfuminho francês. Agora, os tucanos, em essência, quando descem do muro, descem sempre do lado esquerdo no colo do PT. Né, o Fernando Henrique Cardoso não perde uma oportunidade de declarar voto no Lula. Então não há nenhuma grande surpresa aí. Agora, para o Alckmin, que era um quadro tido como mais moderado e sério dos tucanos, né, é uma coisa quase incompreensível. Ele tem uma grande chance de disputar o governo de São Paulo. Eu acho que ele está sem espaço ali por conta de acordos do PSDB com o vice atual do Dória, né? Mas se ele for por esse caminho mesmo, e só essas declarações já sinalizam que ele abandonou de vez qualquer preocupação com a sua biografia, né? Ele é um cara que foi acusado de privatista pelos petistas e virou um outdoor ambulante de logo estatal. Quer dizer, o Alckmin nunca teve coragem de se impor, de defender suas convicções, né? Então, ele, nessa altura do campeonato, falar que o Lula tem apreço pela democracia, na semana em que o Lula elogia o resultado da eleição em Nicarágua, onde o cara prendeu todos os opositores, né? No mínimo uma palhaçada. Então o Alckmin vai ter a sua biografia rasgada de vez fazendo isso e denota um certo desespero daquele que é o favoritíssimo, segundo pesquisas, né? O Lula tem 484% de chance de vencer no primeiro turno, segundo essas enquetes. E está correndo atrás de alguém mais moderado para poder sinalizar para uma classe média que não é o bandido descondenado que todo mundo sabe que ele é. Isso aí não convence ninguém, fora das hostes petistas. Então, denota desespero e, do lado do Alckmin, denota falta de juízo. É uma confusão, né? Como fala lá no interior, é um balaio de gato. Essa eleição vai ser complicada, hein, Constantino? Nós vamos dar muita risada aí nessa decisão. Não é isso? Vai ser. E a frase? Que frase? A frase. Oi. Rapaz. Da paz. Oi, maravilhosa essa frase. Oi, Rodrigo. Não, Oi, Rodrigo é sua treta. Por que você está brigando tanto com o Guga? Oi, Rodrigo. Guga Chakra. Não, o Guga é um cara bacana, mas o que acontece, né? Como um típico global, né? Ele é um cara que tem um viés de esquerda que omite isso. Eu nunca deixei de dizer que eu sou um liberal com viés conservador. Ele finge que ele é um cara imparcial que critica tudo e todos. E aí, quando você vai acompanhar, ele é um cara que mega se empolgou com Joe Biden e que demonizava Trump. E isso impede ele de fazer análises. Ele tem torcidas. E aí, quando ele vai lá e solta uma crítica ou outra ao Biden, ele fala: viu como eu sou imparcial? Você não consegue criticar o Bolsonaro. O que é mentira. É um espantalho. Então, eu gosto de implicar com o Guga porque eu desmascaro esse típico jornalista, né, global, que finge ser muito isento, muito imparcial e, no fundo, defende o quê? Os tucanos. É isso. O Sami ganhou. Nós ganhamos aí uns prêmios. Você viu? Palmas de alface. Mão mole. Você tá ligado? Mão mole. Você não tá ligado no prêmio ontem? Amanhã nós vamos mostrar. O Lacombe que você implica ganhou também, pô. O Lacombe, palmas de alface. Palminha de mão mole. Pessoas O Lacombe ganhou 2. O Lacombe, eu implico com o Lacombe que ele tem que ser igual você. Sim. Ele fica lá muito... Você não acha? Mas são perfis diferentes. Não. O Lacombe, ele fica só... Olá, tudo bem? Como é que ele vocês tem estão? outro blazer. Ele vai muito com blazer. O Lacombe... Vamos Muito trazer bem o Lacombe, vestido. que é o mesmo horário, né? Não dá, É o mesmo horário.
Mas o Lacombe é um apresentador, é que nem o Paulo Matias. O Paulo Matias não vai ter a mesma pegada que eu, é diferente. O Lacombe, ele é um ótimo, um excelente apresentador. Não, muito ele é blazer. muito concierge. Ele é muito bem vestido. Olá, tudo bem? Como é que vocês... Ele é paraninfo de festa de 15 anos. Isso, ele tem que ser o cara do igual você, que vai lá e fala mesmo e não tem conversa. Ele é muito bom. Ele ganhou 2 prêmios. Ele ganhou 2 prêmios. Palminhas moles. Palmas moles. 6 pessoas pra ele. já não recebeu. Assim, ó. Palmas de Moro. Palmas de Moro. É o Moro cantando parabéns. Assim, a vitória agora para Lacombe. É o Moro cantando parabéns. Vitória agora para Vera Magalhães. Valeu, Verinha! Eu vou falar uma coisa. Foi assim mesmo. Eu vou falar uma coisa pra você, Constantino. É complicado essa situação. Levantaram para ir no banheiro. Oi? Só dá vermelho, a gente sabe disso. Só dá Não teve vermelho. nem palma. A plateia não engana. Exato. Consta, obrigado pelo papo. Você sabe que eu queria conversar Sempre um com grande você. prazer. Você sabe que eu queria conversar com você, mas eu vou deixar pra semana que vem. Aliás, vem aqui Quem? o Rui Costa Pimenta. Pimentão. Representante da Aí canhota. sim. Raiz. E eu quero. E a muito gente vai... coerente algumas tuitadas, Isso, hein? e eu quero discutir com ele exatamente isso. Pra onde foi essa esquerda bom. perfumada? Qual foi o caminho? Essa burguesia canhoteira? Exatamente, muito bom. E ele tem muita coerência nos Sim, tweets sim, dele. Ele muito. vem aqui este dia 1º, o representante Aí sim. da canhota mesmo. Ele gentilmente vem aqui no Pânico. Acho que dia 1º a Paulinha Muito tá bom, fechando. muito bom. Canhota sem jatinho. E eu queria discutir com você também esse negócio dos CEOs, do empresas, discurso né? das empresas hoje em dia, que eles parecem muito mais assim políticos. Sim, é um discurso muito mais político. Perigosíssimo isso. É um discurso Isso dá um assim. programa inteiro. Então- ESG, o Sami vai saber bem o que é isso. Essa turma do ESG, essa turma do meio corporativo que está querendo impor uma visão de mundo política e ideológica, essa turma é perigosíssima. Então, mas eu queria saber, ontem o Conrado deu a sua opinião a respeito disso. Eu queria ouvir muito a sua, mas a gente está com o tempo estourado aí. O Delari fez o break errado, mas acontece, né? Mas no próximo bloco a gente vai falar isso, porque hoje em dia parece que as empresas, elas têm parece muito mais padrão. político do que o próprio são agentes político. políticos. Mas estão falando. perdendo espaço com isso aí. Muito bem. Obrigado, viu, Constantino? Valeu, Constantino. Eu vou Grande aplaudir. abraço a todos vocês. Eu vou aplaudir você muito agora, já que estão sem alface. Uma salva de palmas para Rodrigo Constantino. Muito bem.